Doutora Jo, quem é Manuel Jacinto? Manuel Jacinto Coelho é um habitante do mundo racional materializado na Terra. É um ser que já nasceu aqui na condição do raciocínio desenvolvido com essa missão de distribuir essa cultura, a cultura racional, que veio nos esclarecer justamente quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Só seguir a sequência lá das músicas. Ah, tá. Sim. E aí, André, qual livro você está lendo? 317. Você lembra de alguma coisa? Tá bom, ele fala bastante também dos planetas. Já leu isso aí? Ele fala do campo. Nesse livro aí. Ele fala do campo. Entre o Sol e o mundo racional. Existe um imenso vácuo. Ele fala nisso aí. Vai devagar para você ler isso aí. Ele explica bem direitinho a origem dos planetas. Como surgiu os planetas. Você sabe? Racionais. Ficou esparramado aí, deu causa aos planetas virgens. Você vê que até os planetas são virgens. Virgens. Os que vieram acompanhando a deformação. Os planetas. Pois é. Aí tem aquele que saiu de lá, do seu lugar, e veio para o espaço sideral, que assim essa chama. Aí depois ele desceu mais um pouquinho, aí ficou abaixo da Lua. Aí eles ganharam de brinde a poluição. E subia e grudava nele, está até hoje. Ele fala também do seu Manuel. Por que você sabe tudo isso? Graças ao seu Manuel, que teve a coragem de vir aqui. O maior ser do mundo, seu Manuel. Nas profecias de Nostradamus, ele fazia as profecias dele sentado com a bacia cheia d'água. Aí ele fez um livro com 100 profecias. A uma delas ele fala assim: quando o grande homem mudar de residência, nascerá na terra o segundo sol. E todos irão conhecer a importância desse grande milênio, que é o terceiro milênio. Então o grande homem é o seu Manuel. Saiu do céu e veio para o inferno. Que aqui é o inferno. Então ele teve essa coragem de vir aqui. Nesse livro ele fala. O que ele fazia para ser voado? O que tinha veado? Não, mas ali é só Explicação, né? o Nostradamus, ele recebia intuição dos habitantes do astral superior. Então ele tinha a visão do futuro. Esse foi o maior profeta, foi Nostradamus. E outra, todas as profecias dele era registrado em cartório. Era o único profeta que fazia isso, era ele. Então ele falava muito. Agora, pelas profecias dele, 2019 ia acabar o mundo. Ainda bem que não acabou. Porque nós estamos, as profecias dele eram tudo dentro, não na fase racional. Entrou a fase racional, pronto. Mudou tudo. Mudou o rumo.
Ele acertou, só que mudou de endereço só. Algum esparramou assim. Mas por causa da fase. Cada fase racional. Então, o mundo está por conta da fase, não está por conta do eletromagnético. Se tivesse por conta do eletromagnético, aí era o fim do mundo. Não foi a única profecia que ele titubeou. Mas porque está dentro da fase racional. Então está por conta da fase. Não está por conta da... Agora, se não vier essa fase racional, aí sim, acabava tudo. Mas o fim mesmo do mundo é a 22ª eternidade. Esse é o fim do mundo. É tudo retornar. Quer dizer, não existe fim de mundo. Existe a volta de tudo para o seu estado natural. Aí acaba esse segundo mundo. Pode falar, Marcos. No quinto da tréplica, e assim constatado na vida humana o último século da humanidade. Pergunto, o que quer dizer essa frase? O último século da humanidade. No 89 do Estado, ele completa isso aí. 89 do Estado? É. Ele fala isso aí. Só que ele fala assim, é o último século, ou última década, que ele também fala, para quem desenvolveu o raciocínio. Para quem se conhece, ele fala para quem se conhece. Para quem se conhece é a pessoa imunizada, uma pessoa que se conhece é uma pessoa imunizada. Aí, depois que ele imunizou, para ele, é o último século. É o último, a última década também, que ele fala. Então ele fala um pouquinho aí, no 89 ele completa, mas para essas pessoas que imuniza. Ou porque seja, aí você fica com o livro na mão. Não. Quem passou a se conhecer, quem se conhece é quem está imunizado. Nós ainda estamos no processo de se conhecer. Ai, não tem diferença ainda. Ai, meu Deus do céu. Quando você estiver pronto, não precisa mais de ler, aí você está imunizada. Então, dali, aí você vai contar a última década. Aí para você é a última década. Para você. Você tem que estar imunizado. Enquanto imunizado, você lê lá, você acha que já é agora. Essa última década já vai terminar tudo. Falei isso no 82 também, né? 182. Não, no 82 ele fala que todos que desenvolveram o raciocínio evidente do aparelho estarão prontos para voltar ao seu estado natural. Nessa década. Então, mas é assim. Aí você coloca lá, observação. Quando imunizar. Você imunizou. Aí para você é a última década. Por quê? Porque você está imunizado. Você tem que voltar para o seu mundo de origem. Seu estado natural. Então, se conhecer é estar imunizado, né? O se conhecer, Se conhecer. sim. Como ele vai falar, você não vai ficar por cima. Como ele vai falar, Tem toda a língua. fica por cima. Não vai virar o trabalho. João, quando o Senhor fala que um bicho incorpora na pessoa e faz ela casar e ter filho de novo, eles ficam transmitindo. Fala de novo aí. Quando o Senhor fala, referente ao formiguinho ao bate-papo da semana passada, quando o Senhor fala que um bicho incorpora na pessoa e faz casar e ter filho com a outra, eles ficam transmitindo ou incorpora mesmo? Ah, é transmissão. Tudo isso aí é transmissão. Ele encosta na pessoa, a pessoa sente. Aí vai transmissão. Aí a pessoa, se a pessoa for esperta, não vai fazer. Aí a pessoa não é, aí vai relaxando, aí vai enchendo a casa de filho. E filho lapida. Filho não é uma benção. Filho é lapidação, é despesa. Tem que ter responsabilidade para pôr filho no mundo. O mundo cheio de droga, cheio de... Como tá, não vale a pena não.
melhor segurar quando você estiver imunizado. Quando você estiver imunizado, é assim, se você desejar ter um filho, aí vem um aparelho mirim racional. Imunizado, quem é que vai querer ter filho? Só se for doido da cabeça. Lá no primeiro da tréplica ele já fala isso aí. Pois é. Aí a outra pergunta. O senhor falou que os 7 ponteiros da cabeça estão ligados às 7 partes do porquê as 3 formas. Poderia explicar melhor essa ligação? Então, a cabeça, para que serve a cabeça? É a pergunta que o Racional Superior faz lá no primeiro da réplica, né? Para que serve a cabeça? É só para pensar ou existe uma serventia? Ele que fala que a cabeça do ser humano é um relógio com 7 ponteiros. Cada ponteiro marca a sua ação, a qual é refletida no pensamento e no sentimento. Então é o seguinte, para onde você olhar, nós temos 2 ponteiros da visão. Qual é o ponteiro da visão? Os olhos. Aí ele marca o que você está vendo. Aí essa imagem do que você está vendo vai lá para o cérebro. Aí o cérebro vai, com o sentimento, vai comparar aquela imagem que você está vendo com a que está armazenada lá. Aí faz a comparação, mas é tudo rápido. Aí faz a comparação. Então esse é o ponteiro da visão. Aí tem o ponteiro da audição, que são os ouvidos. Aí você, de repente você escuta um som, uma moto, uma pessoa falando. Aí o seu cérebro manda essa informação por sentimento. Aí o sentimento tem armazenado, que é a memória, todas essas informações. Tudo é rápido, tudo é feito por energia. Poderia ainda fazer, o senhor falar sobre a lei áurea que não precisa mais? A lei áurea? O 13 de maio se comemora, como o pai fala lá no 5º, é o 5º da obra. 13 de maio se comemora a data do nascimento do Espiritismo na Terra. Não é dia do preto velho, do caboclo. É o dia que nasceu o Espiritismo na Terra. 13 de maio. Agora, essa data já existia. Aí quando veio a Lei Áurea, a princesa Isabel se baseou, claro, uma data histórica. 13 de maio. Que ano que foi? 1800. Que nasceu o Espiritismo na Terra? Há muito tempo atrás. Porque isso aí teve uma confusão danada também. Surgiu, primeiro quem inventou oficialmente o Espiritismo foi o Fenelon, que era o escritor francês. Ele inventou esse movimento e colocou o nome de Espiritismo. Então ele oficializou o Espiritismo. Mas aí falaram que ele que inventou o Espiritismo. Então inventou no papel, oficializou. E outros começaram a fazer confusão com Allan Kardec. Allan Kardec não inventou o Espiritismo. Allan Kardec inventou a doutrina espírita. É diferente. Então tem essa confusão. Lá para trás teve uma confusão enorme. Aí, por isso que o pai fala no 256, ele já fala. Então a Lei Áurea se baseou nessa data histórica aí, a princesa Isabel. E se apaixonou pelo escravo? Não, é só um pedacinho mesmo, porque é muito longo se for explicar. Então, aí se comemora o dia que nasceu o Espiritismo na Terra. Isso aí levou um tempão, com respeito, equilíbrio. Era a fase do Espiritismo. Então havia ordem, respeito. Então os habitantes, os invisíveis do espaço, para eles ser bem recebidos, eles foram obrigados a mentir. A dizer que era espírito de fulano, para ser bem recebido pelo povo da terra. E assim vai levando com muito respeito.
Mas depois começou a aparecer aqueles invisíveis, atrapalhão, brincalhão. Aí começou a aparecer dizer que tinha espírito de bicho. Espírito de cachorro, já chegava lafindo, querendo morder todo mundo. Igual esse cão raivoso. Aí foi avacalhando a coisa. Aí houve a mudança de fase e pronto. Seu João, tem uma parte aqui, no 166 do histórico, ele começa assim, ó. A dona é a natureza, é quem fez todos assim e mantém todos e tudo que fez. Todos têm que ser transformados naturalmente. Ninguém tem o direito de ir contra o que a natureza fez. Mas muitos, por viverem desconhecidos de si mesmos, pensam que a vida é sua e procuram se destruir, se suicidando por isso ou por aquilo. O resultado disso é ir para as classes inferiores, porque todos têm a sua hora de não permanecerem mais nesse segundo mundo. E quando chega a hora, não há remédio nenhum que cura, que serve para dar vida a quem já está pronto para se retirar desse segundo mundo, para fora. O senhor poderia falar sobre esse parágrafo? O que nós poderíamos dizer aqui referente a isso? Então, o suicídio, se a natureza te fez, você tem que encarar a vida. Você não vai querer antecipar a sua saída, só a natureza que faz isso. Se suicidar, pode ser o maior estudante do mundo. Se suicidar, desce de classe. Está passando por uma lapidação que tem que passar. Mesmo com o livro na mão, estudando, você não pode. Isso acontece muito com o iniciante. Iniciante, inicia, começa a estudar, gostar do conhecimento, de repente o bicho transmite para indução do magnético, né, da carga magnética. Aí eles terminam fazendo essa besteira, aí desce de classe. Então não pode, você tem que encarar. Só a natureza que pode antecipar isso aí. Então, suicídio não é legal. Quem suicidar vai para as classes inferiores. Agora, isso não significa que é referente a gente, o aparelho, que quando fica pronto já volta também, né? Então, faz a pergunta logo direto, porque isso faz muita coisa, muito embolha, muita coisa aí. Aí você, às vezes tem que prestar atenção, às vezes tem que prestar atenção à energia e você se perde. Então já faz a pergunta direto, aí já fica mais fácil. Pois é, mas ele não está se referindo aqui nesse ponto, ele não se refere a estudante. Então, está referindo a todo mundo. Quem suicidar, desce de classe. Sim, mas eu estou dizendo assim, não referente a gente ficar pronto e voltar para o mundo racional. Eu não entendi bem esse finalzinho aí. Então, vou responder se eu entender. Se eu não entender, eu não vou responder. Mas então deixa, eu vou formular a pergunta, depois eu passo. É melhor formular e fazer a pergunta sem esticar muito. Porque vai contar muito caso, aí você se perde. Por que tem tantas lapidações no Brasil de assaltos, mortes, etc? Então, isso aí é a natureza. A natureza está apertando. Tem muita gente que ainda está fanatizado pelas coisas. Então é preciso aquela lapidação para a pessoa desacreditar, ficar até um materialista. Aí fica mais fácil pegar no conhecimento. E se ele ficar ainda ali, fanatizado, não quer saber, a natureza tem que lapidar. Se o Brasil é o berço da cultura, como muitas meninas que mandou perguntar, é o xodó do pai, entendeu? Por que tem tanto sofrimento, tanta lapidação aqui nesse sentido? Então, é a natureza, a causa é a natureza, é a fase da liquidação. Então é a natureza que quer, ela aperta. Por quê? Porque ela tem razão, porque ela preparou a humanidade para a fase de se conhecer. Nós já estamos aí há 89 anos da fase. Já era para estar bem no auge mesmo. E não está. Porque o povo fica enrolando, aí chegou no ponto que ele agora tem que
apertar mesmo todo mundo. Aí cria lapidação. Não é só aqui no Brasil, em todo lugar. Mesmo que é do Brasil para o mundo, em todo lugar. Então ela vem apertando, todo mundo fica procurando se buscar. Agora, através da internet, fica mais fácil deles descobrir o livro. Aí fica mais fácil. Então ela está apertando todo lugar. Principalmente no Brasil, porque o Brasil é o berço da cultura racional. E muita gente está jogando para o escanteio a cultura racional. Então ela tem que apertar. Calor de matar, frio de matar, geada de matar, venda, tudo de matar. E as mortes? Faíscas elétricas, assalto, chuva de pedra em várias cidades do Brasil, Roubalheira dos políticos. quebrando telhado de casa, vidro de carro, cabeça de pessoa, pedra grande de granizo. Quer dizer, é a natureza, ela que está fazendo isso. Aí o povo, isso é a Amazônia, tem nada a ver a Amazônia. Desmatamento tem nada a ver. O Eninho, Laminha, não tem nada disso. O clima não tem nada a ver com a natureza. Isso aí é papo furado do quem estuda isso aí. Eles acham que é camada de ozônio aí, desodorante, gás. Mentira, não tem nada disso. Não tem nada disso. Aí tudo é maneira de tirar dinheiro, é política. Aqueles honestos falam certo. Quem gosta de... aí não fala certo. Isso não tem nada a ver, é a natureza. Porque em tal lugar está acontecendo isso. Agora mudou o clima. Lá era só frio, agora é calor de matar. A chuva mudou as épocas. É a natureza que quer. Então a natureza está apertando mesmo. 295 do histórico. Aí então são amparados pela natureza, guardados pela natureza, orientados pela natureza. Essa reflexão, amparados pela natureza e guardados pela natureza, ele está se referindo aí à natureza racional ou à natureza das 7 partes? A natureza, quem está estudando, você está seguro, tá seguro. Agora, como nós estamos no meio, às vezes algumas coisinhas você sofre também, porque você está no meio. Então a natureza dá aquela proteção assim, se você estiver no lugar errado, foi transmitido para você não estar, você sentiu que era para não estar lá, mas foi, você vai lapidar. Porque você já tem que notar que está aquela transmissão muito forte para não ir. E você vai. Aí você vai lapidar. Porque você está dando vazão à vontade e não à orientação que está vindo. Por quê? Porque você já tá estudando, você já sabe que é a natureza. Então ela dá essa proteção, ela alerta. E tem outras que, em vez de transformar, ela quebra a sua perna só. Então ela ameniza. Então ela cuida assim. Porque a natureza, ela é sua dona, foi ela que te fez. Então ela pode... o que ela quer. Então ela também está ansiosa para voltar para o seu estado natural. Então ela aperta. O pessoal que fica perdendo tempo. Nós estamos na fase, cara, nós estamos no fim da matéria. Então tem mais que perder tempo, esticar, não faz isso não. Que a natureza ela revolta. A natureza é duas energias, ela é elétrica e magnética. Então ela é de origem de uma transformação. Então ela não é aquela racional. Racional é puro, limpo, perfeito, mas a eletromagnética não. Ela ajuda, mas também lapida. Quando quer, sim. Quando quer lapidar, lapida. Então você tem que entender a natureza só vendo. Quando você vê, aí você vai entender ela. Enquanto você não vê, você não vai. Então Existe a glândula pineal, que é a máquina do raciocínio. E existe, por acaso, existe alguma glândula do eletromagnético? Não. A glândula pineal foi feita pelo habitante. Então, essa glândula é a mecânica racional.
ela fez a glândula pineal e fica dentro. Quem fez foi. Então, essa glândula a glândula é um órgão de comunicação com o mundo racional e com o habitante quando ele estiver lá. As outras glândulas é feito pelo eletromagnético, mas assim, produzindo hormônio. Essa também, a glândula pineal, ela é feita pelo eletromagnético, mas ela foi feita pelo raciocínio, que é o habitante. Ela pegou o eletromagnético e fez a glândula pineal. Então, esse movimento é uma mecânica racional, então faz parte da mecânica racional. A energia racional, que é o habitante, pegou a energia eletromagnética e fez a glândula pineal. Então ela é diferente, a glândula pineal é diferente. Ela é cinzenta por fora e branquinha por dentro. A glândula pineal. Os bichos irracionais não têm pineal. Tem glândula material, outra glândula, mas não é a pineal. O único que tem pineal é o ser humano. Então o ser humano, ele é especial. Ele foi feito, projetado pelo racional superior. Porque o racional superior, ele faz vida na pureza. Então ele fez um projeto de vida para dar continuidade aqui, mas só que uma vida fora do seu estado natural. Então o ser humano é diferente. Por isso você tem, como agora nós estamos na fase racional, você lê lá no quarto da trépica, o quarto da trépica, tem uma lista lá, o que é ser racional. Quarto da trépica. Lá pro meio do livro, lá tem uma lista. Aí você vai lendo lá. É uma lá, ser racional. E não animal racional. Então você se conhece, então você tem que ser um ser racional. O ser racional é o que usa a razão. E não animal racional. Animal racional é quem não se conhece. Então tem uma lista lá, o que é ser. Você vê lá que você encaixa lá. O que é ser. Seu João, nós estamos a segunda 28 de idade entrou na 17ª. Nós estamos na 14ª, não é isso? Sim. Faltando 7. Quando é que a gente vai entrar na 18ª? Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei, Magna. Nós estamos na 14ª eternidade. Na segunda, 21 eternidade. Então ainda falta 7 eternidades para completar 21 nessa contagem aí. E nós já descemos 21 degraus. E com 14 eternidade. Então não, falta 7. Então nós passamos 2 milênios e 14 eternidades. Como 2 milênios? Porque milênio é 1000 anos, mas não é 1000 anos. 1000 anos foi só para você entender Malemar. Primeiro milênio com 7 eternidades. O primeiro milênio, ele tem 7 eternidades e uma era. O segundo milênio, mais 7 eternidades e a segunda era. Aí entra a imaginação e o pensamento? Sim, tudo aqui. Tudo nessas 14. E agora o terceiro milênio com mais 7 eternidades que falta. Terceira era. No 176, ele está falando dessa parte aí, mas referente à Lua. Não, ali é outra coisa, ali é outra Sei. coisa. Não, mas eu quero fazer uma pergunta baseada nisso aí. No quarto quarto que a Lua faz, quando que ela começou a fazer esse quarto quarto? Então, ali é o seguinte. Ali é outra contagem, a contagem daqui mesmo. Que o racional superior fala que o quarto quarto da Lua Representa a fase. representa o terceiro milênio. Não é? Entrou a fase racional. Não é assim? É. Ele fala que o quarto quarto da Lua representa o terceiro milênio. Certo. Como é essa contagem? Antes do primeiro milênio, antes
do primeiro milênio, a Lua fez o primeiro quarto. No primeiro milênio, segundo quarto. No segundo milênio, terceiro quarto. E no terceiro milênio, o quarto quarto. Então, o quarto quarto da Lua representa o terceiro milênio. Então, faz essa contagem que dá certo. Antes do primeiro milênio, antes, a Lua fez o primeiro quarto. Aí, o primeiro milênio, o segundo quarto. O segundo milênio, o terceiro quarto. E agora, o terceiro milênio, o quarto quarto. Aí, entre imaginação, pensamento. Então, ó, a Lua passou 1000 anos para fazer o primeiro quarto. Qual é o primeiro quarto da Lua? Lua nova e depois o início da crescente. Esse é o primeiro quarto da Lua. Ela fez antes do primeiro milênio. Então a Lua levou 1000 anos para fazer o primeiro quarto. 1000 anos para fazer o segundo quarto. Mais 1000 anos para fazer o terceiro quarto. Mais 1000 anos para fazer o quarto quarto. Aí de 4 em 4 mil anos, ela mudava um círculo. Aí hoje, a Lua faz um círculo de 4 quartos em um mês. Hoje a Lua faz um quarto em 7 dias. Antes era 1000 anos. Você vê que vem diminuindo. Por quê? Porque a Lua é um relógio que marca a contagem regressiva do fim da matéria. A Lua está indicando que nós estamos no fim da matéria. Daqui a pouco a Lua está fazendo um círculo de 4 quartos em 15 dias. Quer dizer, vem diminuindo. Porque você olha para a Lua, ela está indicando, ela é bonita, a Lua, né? Mas ela é um relógio que marca a contagem regressiva do fim da matéria. O que acumula na Lua? As virtudes da deformação da água e da terra. Hoje a Lua faz o seu ciclo de 7 dias, 7 dias para fechar, faz. Sim, aí varia, né? Tem quarto que faz 7, tem quarto que passa. Às vezes a Lua passa 11 dias minguando. Ela passa 11 dias minguando. Aí dá diferença. É porque as pessoas não seguem. Se você for seguir certinho, você vê que tem erro lá. Mas a pessoa não leva em conta, aí não vê. Mas varia os quartos da Lua. Então a Lua tem 3 funções importantes. A Lua é o ponteiro que regula as 7 partes. A Lua é uma máquina que orienta as transformações e as mudanças. É a Lua. Esse é um trabalho. O outro trabalho importante da Lua é um aspirador magnético. Aspira tudo que é poluição que só vai para cima, vai tudo para a Lua. Se não fosse a Lua, tudo isso aí, toda essa poluição ia para o mundo racional. Poluir lá o mundo racional. Então, até isso o racional superior bolou a Lua, para não deixar a sujeira vir aqui para cima. Aí colocou a Lua como um aspirador. Aspirador de pó. Você sai com um aspirador, pega tudo que é pó. Assim é a Lua. Tudo que é pó que vai subindo, vai tudo para a Lua. Ela aspira, então ela tem essa função também. E mais um relógio. Tem 3 funções importantíssimas. Ah, para que serve a Lua? A pessoa não sabe nem para que serve a Lua. Então, agora esse espaço é muito grande. A distância da Terra até a Lua, a distância da Terra até a Lua é 385 mil quilômetros. Da Terra até a Lua, é muito longe. 385 mil quilômetros. A distância da Terra até as estrelas, que é muito mais distante, 792 mil quilômetros. A distância da Terra até o Sol
É 4.000 e cacetada de 1.000 quilômetros. É muito longe. Esse é o Sol. Então você vê que esse universo, ele é grande. O universo não é pequeno não. Agora o universo, ele é o vácuo, ele é o espaço e o vácuo. Se você contar de baixo para cima, é o espaço e o vácuo. De cima para baixo é o vácuo e o espaço. Aí tem a atmosfera. A atmosfera, tudo é aqui no espaço. A atmosfera e a estratosfera fica no espaço. A atmosfera tem seus corpos, que tem a triambosfera. Triambosfera é a passagem de um corpo da atmosfera para outro corpo. Quer dizer, é uma coisa transformando em outra. A triambosfera. Mas isso é na atmosfera. Aí tem a atmosfera, estratosfera, tudo no espaço. Aí vem a helosfera, menosfera, estratosfera, astral superior, mundo racional. Mas aí é o vácuo. Então esse espaço tem várias divisões. O vácuo é acima da estratosfera. E na estratosfera tem Menessaromo. O que é Menessaromo? É o que mostra as qualidades básicas da energia racional. Menessaromo são massa de energia racional. Esses Menessaromo que fez os monstrinhos. Primeiro ele fez o indemocratismo, tudo pelo Menessaromo. Depois ficou um ser embriomático, bem duro, e depois a formação dos monstrinhos. Foi os Menessaromo. Pode falar. Então, isso aí já é o ser humano. É o mapa do ser humano, é o esquema da pessoa. Se você vai consertar uma TV, a TV tem um esquema. Você tem que seguir o esquema. Se você for fuçando lá, você vai botar mais defeito. Então você tem que ler o esquema, tem que saber o esquema da TV. Senão você não conserta. Você vê o esquema, como que funciona isso, como que funciona aquilo. A mesma coisa é o ser humano. Tem o ideograma do ser humano, tem o ideograma do espaço também. Então você tem que saber o esquema da pessoa. Como que esse óculos funciona, pressão disso, pressão arterial, pressão do olho, tudo isso aí você sabe. Porque você tem um esquema do ser humano. Então você tem que seguir. Aí você segue e passa as informações para os médicos. Aí ele passa o remédio. Ele fala, como que tá tal coisa? Você olha. Tá assim. Aí ele vai passar o remédio. Pressão alta, baixa. Aí você passa. Então é o esquema da pessoa. É o ideograma. Pode falar. A forma da situação da planície no órgão masculino e no órgão feminino. Então, aí ele já está mostrando como a origem do ser humano. Que o ser humano vem de onde? Vem da planície, tudo é planície. A planície deu causa à resina, deu causa à água. Todo esse material que faz um ser humano vem da planície. Aí essa planície é de origem racional. Aí aqueles que se extinguiram em cima da resina, outro em cima da planície, separou aí, ficou duas coisas. Mas tudo aqui na deformação. Então aí a mulher, por exemplo, ela regula com a lua. Menstruação, essas coisas. Vem pela lua. Então a lua regula tudo isso aí. Então o ser humano é... Está perguntando o seguinte.
civilização, dessas civilizações, essas três civilizações que se todo mundo foi extinto, todo mundo recomeçou o selvagem, se acabou tudo, realmente. Mas você está falando de quem? De nós? Depois do Rosado da Vida. Não, nós é no Rosado da Vida. Como o senhor já explicou algumas vezes, a partir do Rosado da Vida, somos nós, a cada ciclo civilizatório, sempre quando a humanidade não atingiu o estado cívico, a mesma era designada por castigos da natureza. Entendendo por esse âmbito, se supõe que determinados grupos de humanos de uma determinada civilização, mesmo que atingisse um certo estágio ou desenvolvimento evolutivo, era condenado a voltar para a classe de selvagens na civilização seguinte. Então, isso aí é controle da natureza. É controle da natureza, tudo no Rosado da Vida. Primeiro, teve o aprendizado da natureza. A natureza aprendeu antes do Rosado da Vida. Ela aprendeu porque ela se formou pelas virtudes da planície da resina, formou duas energias. Essas duas energias levou um tempo para começar a entender isso aqui. Aí ela foi entendendo, foi aprendendo. Quando chegou no Rosado da Vida, ela já manjando, ela começou a fazer essas coisas. Como ela formou o primeiro ser humano, ela foi controlando. Aí dependendo das pessoas que faziam dívida, aí é a transformação dela, isso aí é tudo no Rosado da Vida. Não tem nada a ver com as outras aqui, mas deixa eu terminar. Ó, vamos conquista. Depois 10. Conquista e 10. Vamos lá. Conquista. Lá. Beleza, beleza pura. Sampaio, qual livro você está lendo? Sim, você mesmo. 283? Você lembra de alguma coisa? O pai continua conversando, falando, né, que da importância do desenvolvimento das 4 partes, que é o desenvolvimento do raciocínio, para a gente encontrar o equilíbrio perdido.
tem o desenvolvimento da vidência, que é para a gente ver o mundo racional e seus habitantes. Tem o desenvolvimento do aparelho, quando a gente estiver desenvolvido pela energia racional, a gente se liga e passa a transitar no espaço. E para a desmaterialização da energia, né? Agora mostra a mão. Não tem cola aí não, né? Não tem não, né? Beleza, essa pai. É assim, tem que ser assim. Porque até botar a máquina para funcionar. Esse negócio de ficar com vergonha. Não, que vergonha, não tem nada disso. Eu queria perguntar uma coisa. Quando o aparelho nasce pela primeira vez, é retirado das 7 partículas, as 7 partes uma partícula. O mundo racional que determina esse momento. É a natureza que vai lá e... Não, é a natureza. A natureza que vai lá e pega uma por uma. Tudo é determinação da natureza. O mundo racional não interfere aí? O progresso, tudo é a natureza. Quando o mundo racional quer mudar alguma coisa, ele orienta o astral superior. Aí o astral superior orienta o astral inferior. Aí o astral inferior orienta as duas energias, que é a natureza. Aí ela muda o que ela quer. Então é um processo natural. O mundo racional age naturalmente, não é rapidinho. Agora a natureza não, de repente um terremoto. De repente, isso é a natureza. É as duas energias. Então ela determinou para nascer. Aí nasce. Quando você nasceu pela primeira vez, quem fez seu corpo foi um micróbio. Esse micróbio foi feito dos fluidos das 7 partes. Fez um micróbio, quer dizer, não teve aí homem, mulher, transando, não teve nada disso não. Foi um micróbio feito pelas 7 partes. Formou um micróbio, aquele micróbio foi crescendo e virou um ser humano em miniatura. O ser humano vai crescendo, crescendo, crescendo. Depois dele pronto, ele é uma máquina de reprodução. É igual quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. A energia deu causa ao ovo. A energia deu causa ao ovo. Aí o ovo deu causa à galinha. Aí a galinha, depois de pronta, ela é uma máquina de reprodução. Aí o ser humano foi só crescendo, crescendo, crescendo e foi aparecendo. E depois o ser humano, que foi se descobrindo, tudo orientado pela natureza, aí ela foi criando. Homem, mulher, tudo organizado por ela. E assim ela cuidou do rosário da vida. As duas energias. Nós nascemos no rosário da vida. Não, mas no rosário da vida, quando ela fez o micróbio pela primeira vez, esse micróbio começou a crescer. Não, mas não foi a natureza que fez o micróbio. Não, as 7 partes não foi feito pela natureza? Então, mas aí o micróbio foi feito. As 7 partes foi feito pelas consequências da transformação. Então, foi feito o micróbio. Sim, aí com o calor do sol batendo nas 7 partes, saiu de cada partícula que estava nas 7 partes um fluido. Esse fluido acumulou e virou um micróbio. Aí esse micróbio foi crescendo e virou um ser humano. Aí o ser humano foi crescendo. Ao ser humano, depois crescido, ele começa a sonhar através das transmissões. E a natureza foi cuidando. Já foi cuidando. Isso a primeira vez. Aí aquele ser humano viveu uma longa vida, transformou. Aí o corpo transforma em micróbio diferente daquele primeiro. Aí é outra coisa, aí é transformação, já é transformação. O corpo transformou em micróbio, vírus visível, vírus invisível e energia. A energia determinada pela natureza nascia de novo. E assim veio o ciclo. Não é isso que você quer saber? Tião, qual livro você está lendo? 71. Você lembra de alguma coisa? No começo dele ele estava falando sobre a água, né? Que a água é a dona de tudo, é a rainha, ela que alimenta tudo.
Aí a parte que eu mais chamei a atenção foi nessa parte aí, falando da água, que ela que é a dona de tudo. A água é Deus. Que alimenta tudo. Sem água não existe nada. Então a planície desceu, transformou em água. E tudo é água transformada em ser. Então tudo é água, tudo. Tudo. Oxigênio é água. Como que fez? Agora quem fez tudo isso aí? O sol. O calor do sol. Ah, como que faz o oxigênio? Não é como é que eles falam? A floresta amazônica? Não. Não. A floresta amazônica é filtro. Ela respira o ar poluído e solta um ar limpo. Essa é a função da floresta. E todo vegetal é assim. Não é ele que produz o oxigênio. Quem produz o oxigênio é o calor. E o calor vem do sol. O sol esquenta, sai um vapor. Esse vapor transforma em água, transforma em gás, transforma em oxigênio, transforma em ar, e esse ar em movimento é vento. Quer dizer, tudo é o calor, tudo vem do sol. Você vê que o sol é o astro-rei, ele manda em tudo, é o sol. Então o oxigênio vem da água. Se você, por exemplo, você compra um cilindro de gás daquele, não tem um cilindro de oxigênio, você compra ele. Aí você usa todinho o gás. Quando ele acabar, você abre ele, tira a água que está dentro, a quantidade que está dentro, aí você vê a quantidade que está. Aí você pega aquela quantidade de água nova, coloca numa vasilha e põe no fogo. Deixa ficar 30 minutos no fogo. Depois de 30 minutos vai só saindo gás, todo tipo de gás vai saindo. Aí vai ficar só o oxigênio. Aí quando passa 30 minutos no fogo bem alto, aí você desliga, abre o bujão lá, coloca aquela água dentro daquele cilindro e fecha. Pronto. Não precisa você mandar ele lá carregar. Aí ele vai aumentando a pressão e fica lá 180. Mas você tem que colocar a mesma quantidade que está lá. Se você colocar mais, vai explodir. Então tem que ser aquela mesma quantidade. Aí quando ele esfriar, está carregado. Aí você fica usando. Agora tem que ser num cilindro daquele. Tem que ser no cilindro daquele. Você vê como é fácil fabricar oxigênio. O que é caro é o cilindro. Você só compra o cilindro uma vez só. Senão toda vez você vai lá carregar 700 ou 800 só para carregar. O cilindro é seu, mas é R$700 só para carregar. E a água você compra, pega a água lá da Sanecap, só pôr no fogo. Então oxigênio vem de quê? Da água. A água vem de quê? Do calor. Quanto mais esquenta a terra, mais desprende um gás. E esse gás se transforma em ar. E esse ar em movimento é vento. Se esse ar acumular e vira, fica tempestade. Então você vê que é tudo isso aí. Mas quem manda é o sol. Quem esquenta é o sol. Por isso que ele está bem distante. A energia sai do sol e vem se deformando. Quanto mais distante do sol, mais quente. Lá embaixo da terra está mais quente do que em cima da terra. É por isso que os vulcões saem. Quando está bem quente lá embaixo, aí saem os vulcões, soltando lava. É uma válvula de escape, um buraco de emergência. Se não fosse o vulcão, explodia a terra. Então o vulcão fica soltando lá, aliviando, igual uma panela de pressão. Quando está muito, a pressão bem forte, a válvula sobe e fica assim é a terra. E tudo isso aí vem do sol. E como o sol é pequeno, ele não ilumina, ele ilumina uma parte, outra metade fica no escuro. E assim ele vai. Mesmo quando tem gelo, abaixo, mais para baixo é mais quente? É para baixo. É mais quente? É mais quente que a mesmo, assim, a gente vê assim, locais que tem gelo, né? Tem alguns. Então esse local que tem gelo é porque o sol está de lado.
Tá pegando muito pouquinho só, aí tá pegando mais frio, tá pegando aquele sol, mas aquele sol fraco. Aí forma gelo, onde o sol não vai, forma gelo. E embaixo, bem dentro do gelo, é mais quente. Quanto mais para baixo, mais Mais quente. quente. Sim. Eu tenho outra pergunta que posso fazer? Pode. Desde crianças somos enganados pelas escolas, somos bombardeados por falsas informações em todos os sentidos o tempo todo. É possível que antes mesmo das coisas racionais acontecerem, a natureza, pela própria fase em que estamos, venha a revelar ou deixar vir à tona determinadas informações que até então foram escondidas para a humanidade? Qual, por exemplo? Ele não fala. Então, nem a natureza sabe das coisas racionais. O momento exato é racional. Por isso é natural. O processo irracional vem naturalmente. Quando chegar a época, é aquela hora. É ali. Então nem ela sabe. Nem antes nem depois. Nem antes nem depois. Né? Aconteceu, pronto, acabou. Acabou a dificuldade, acabou tudo. Está por conta da energia racional. Enquanto isso não acontece, nós estamos dentro da fase racional, mas quem está comandando ainda é as duas energias, a natureza. Aí ela ainda faz, destrói aqui, aumenta aqui, e assim vai. Seu João, por isso em 164 ele fala que o homem, a humanidade ainda por não se conhecer, o homem se acha dono da terra. Então ele só vai passar, quando ele passar a se conhecer aí sim, ele vai saber quem fez ele, mas por enquanto ele acha que o mundo não tem dono. 164 ele então, é por isso que o racional superior da Terra, ele controla. Ele controla a humanidade. E se deixar, a humanidade bota fogo no mundo. Porque foi preciso e necessário esse progresso de destruição. Para destruir de uma forma atrasada e nascer de uma forma mais adiantada. Mas tudo controlado. Como hoje está no fim, a poluição, tudo está, por um triz pode explodir tudo. Foi preciso e necessário tudo isso. Aí o pai controla, para não deixar os bichos botar fogo no mundo. Aí conforme a pessoa vai se conhecendo, vai ficando consciente, aí vai vendo que tem o dono do mundo. Então o mundo tem dono. Se esse mundo não tivesse dono, ele não existia. Quem é o dono do mundo? Racional superior. Ele fez a planície racional e a planície transformou nesse mundo. Então a planície é do mundo racional. E ele cuida. Todos os dias o racional superior da Terra, ele olha todos os habitantes. Todos, sem exceção de nenhum. Olha a Terra. E controla. À noite estão aqueles fazendo plano. A guerra está aí, ó, a guerra. Eles ficam fazendo plano, o pai vai controlando. Quer dizer, pode jogar umas bombinhas lá, tal, só para assustar o povo ficar com medo, né? Mas tem controle, não vai explodir. Eles estão tudo armados com arma química. Se eles apertar o botão lá, até esse ar que a gente respira pega fogo, aí o mundo vira uma fogueira, aí morre todo mundo. Até ele que apertou o botão morre. Então o pai controla, porque eles têm essas armas. É de destruição em massa. O pai vai me controlando, porque tudo isso aí foi feito pelo pensamento. E o pensamento foi feito para lapidar o ser humano. Pensamento e imaginação feito pela natureza. Então você vê que o que nós estamos metidos. Arleto, qual livro você está lendo? É 17 da obra. Da obra? Da obra. Tem uma mensagem, o título da mensagem é aqueles que perdem tempo, não estudam, sabem, são conscientes, mas perdem tempo. Aí a natureza aperta. Eu conheço bem isso. Mostra a mão. Tá legal. Então é isso aí, ó. Você vê, ó. Se você parar a analisar, você lembra dos assuntos do livro. O assunto do livro é esse. Você só pode parar de ler quando você imunizar. Enquanto você não imunizar, você não vai parar de ler. Se você parar de ler, você
Você não está em vigor com a fase. Tem muitos que se julgam estudante que nem pega no livro para ler, mas se julga estudante. Ah, já tem 40 anos, 50 anos de cultura racional, nunca passou dos primeiros livros. Então a natureza está acompanhando tudo isso aí, ó. Tem 1000 livros, não precisa ler isso não. E assim vai levando, o tempo passa. Só volta se desenvolver o raciocínio. Se não desenvolver, não volta. Não volta. Então, incentiva enquanto dá. Porque tem semana que dá para tentar estudar, né? Agora tem semana que não dá, assim, né? A gente lê e até lamenta, porque leu e não estudou, né? Essa leitura bem serve. Agora, lógico que o pai veja quando chama atenção, senão você relaxa de uma vez. Então ele veja quando ele chama atenção. Não está servindo, mas está. Leia todo dia. Se você lê todo dia, essa sua persistência, a leitura da manhã, e assim você vai, isso aí funciona. É porque o bom mesmo é estudar, né? Quando a pessoa consegue estudar, é até bom, né? Se sente bem, né? Sim. Mas quando é a leitura, é desgraceiro. Porque se você usar o sentimento, aí grava. O sentimento grava. Agora, se você usar o pensamento, passa. O pensamento passa. Quando você começa a prestar atenção, aí começa a entrar em funcionamento o sentimento. Aí o sentimento grava. O sentimento é o gravador. O que acontece com uma paixão? O que é paixão? Paixão é o sentimento. É um sentimento apaixonado por outro sentimento. Aí como grava, fica aquele repetindo. Aí a pessoa está apaixonada. Então você tem que usar essa eficiência do sentimento com o estudo racional. Então dá serviço para ele que funciona. É sentimento mesmo. Depois eu te conto. Vamos lá, é 25, 26. Vai lá, Tião. 25, 26. É, 25, 26. Passou, como tudo passa, né? Essa música é homenagem ao Garrincha. Quem lembra do Garrincha? Jogador. Vocês não lembram de nada. Pois é, Garrincha. Essa música foi homenagem, mas passou. Tudo passa, você vê tudo. É, Tião. Tudo passa. Esse negócio de Carlota Polar, Laminha, camada de ozônio, tudo isso aí é coisa da ciência, isso aí não existe. Coisa da ciência. O gelo ele dissolve, aí depois congela de novo. Tudo é controle da natureza. Não tem nada de laminha, liminha, camada de ozônio, desodorante que vai lá furar a camada de ozônio, gás de geladeira, não tem nada disso, é tudo invenção. Tem nada a ver? Tem nada a ver. Tem nada a ver a rodela do abacaxi com a cadeira de balanço. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Cientista quer ficar inventando as coisas, né? Pois é, eles ficam, como eles não veem a natureza, que é duas energias, que comanda as 7 partes, aí ele só vê os ventos, formou isso, relâmpago, trovão, aí põe aqueles aparelhos para eles entenderem como que surge um raio. Nunca vai saber. Como que surge o trovão? Nunca vai saber. Porque isso aí é coisa energética. O que é o trovão? É a descarga magnética. São duas energias, veja bem, duas energias, não é duas nuvens. Duas energias que se chocam no espaço.
Aí sai o relâmpago, sai a faísca. Eles não vê as energias chocando. Aí o trovão. O trovão sempre é depois, porque é o barulho, é o som. Primeiro é o raio, o que faz parte da velocidade da luz, o raio. Aí o trovão, que é o raio? Qual a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. A velocidade da luz. E a velocidade do som? 343 metros por segundo. Quer dizer, bem... Então sai primeiro, duas energias se chocam. Sai o relâmpago. Daqui um tempo é que você escuta o trovão. Quer dizer, mas surgiu na mesma hora. Só que um é mais atrasado, o elétrico chega mais rápido. Então a ciência quer saber como que surge o relâmpago. O trovão põe aqueles aparelhos, não vai descobrir nunca. Porque aqueles aparelhos eletromagnéticos não vai captar energia. Aí eles acham que é duas nuvens carregadas uma na outra, encostou e sai ali no meio das nuvens, mas não é energia. O pai fala nisso aí no 221 do História. Ele esclarece isso aí, sobre relâmpago, trovão. Quem que lembra? Quem que está no 221? Então presta atenção quando estiver passando por lá, que ele explica isso aí. Você vê que tudo está no livro, tudo bem esclarecido, explicado. É só você, questão de memorizar, sentir, que grava. Sentir, grava. Se você está bem preocupado com a lapidação, procura você cantar com sentimento aquelas músicas de niná, que aposto que está tudo gravado aí na cabeça de você. Quando vocês eram pequenos, não tem aquelas músicas de niná? Terezinha de Jesus, não tem isso aí? Então basta você lembrar que o seu sentimento vai. Aí, em vez de você ficar preocupado com isso, com aquilo, você fica assim, dando ouvido a essas músicas de niná. Aí você vai tirando essa lapidação sua de ficar. Ah, fulano está com depressão. Depressão é transmissão de bicho. Aí você usa isso aí. Porque isso aí está gravado no seu sentimento. Então você tem que saber usar o sentimento. Agora, o sentimento é feito pelo pensamento. Então você vai pensando o assunto do livro, fazendo pontuação, aí você vai sentindo o que o racional superior está falando, aí o seu sentimento vai gravando. Aí quando você quiser gravar, quiser lembrar, você lembra. Então essa é a memória. O que é a memória? É o poder de lembrar, é a memória. Foi você? Pode falar. O que é e como é desfrutar do desenvolvimento do raciocínio, e se é para essa geração vai desfrutar do desenvolvimento do raciocínio. Desfrutar? É. Sim. Então, primeiro desenvolve o raciocínio. Depois do raciocínio desenvolvido, ou seja, desmaterializado, aí vem a evolução do raciocínio. Essa evolução é sua máquina. Porque o raciocínio é o habitante, ele já está pronto. Bem? A máquina? Então a máquina é a glândula pineal. A glândula pineal é um órgão de comunicação com o raciocínio, a glândula pineal. Dentro da glândula pineal tem um habitante. Esse habitante chama-se raciocínio. Ele desmaterializou. Na verdade, ele nem precisa desenvolver, porque ele já está ligado ao mundo racional. Ele é um habitante do mundo racional, feito pelo racional superior. Mas ele está dentro de você. O que é o desenvolvimento do raciocínio? É a desmaterialização dele com você vivo. Então ele está envolvido na matéria. Então ele tem que desprender da matéria. Como? Com sua leitura. A sua leitura é a energia racional desmaterializando ele. Aí depois dele desmaterializado, quando você lê os 1000 livros, tudo certinho, aí ele está desenvolvido, quer dizer. Aí vem a evolução. Nessa evolução ele tem poder para tudo. Aí você vai
todos vocês estão em evolução, quem já leu os 1000. Aí é que vai desfrutar, então, desse desenvolvimento. Sim, aí você vai gozar o desenvolvimento do seu raciocínio. Você não vai lutar e depois morrer na praia. Só se a natureza quiser te transformar. Porque ela pode, ela é dona sua, ela que te fez. Qualquer motivo ela resolve te transformar. Para você é bom. Que você volta para o mundo racional e tchau. Nunca mais você vai sofrer aqui. Para você. Quem fica, não. Fica lapidando, saudade. Essas coisas. Para quem fica, mas para quem vai, você não vê nada. Agora, se não transformar, você vai gozar o desenvolvimento do raciocínio. Senão, não adianta nada. Pode falar. Semana retrasada surgiu um assunto lá em Bela Vista, no mutirão, e sobre o alfabeto astrológico da primeira civilização, né, dado pelo astral superior. E aí a gente ficou questionando como seria dar essa orientação dessa primeira civilização, se era na palma da mão, se era na cabeça, e o que orientava, já que eles não comiam, não bebiam, Isso mesmo. Primeiro desenvolveu a imaginação e depois o pensamento. Igual nós estamos hoje. Vamos supor, passou 1000 anos, desenvolveu a imaginação. 1000 anos, desenvolveu o pensamento, naquela época. Aí o raciocínio está, o pensamento e a imaginação está pronta para entender a sua origem através disso aqui, da palma da mão. Aí você nascia e seguia isso aqui. Esse alfabeto foi dado pelo astral superior, porque eles foram os primeiros que saíram do mundo racional, provocou o primeiro degrau, foi eles, fazendo uso da liberdade, mas não que ele queira isso, ele queria acertar, mas aí aconteceu isso aí. Então ele criou isso aqui. Aí surgiu, como surgiu tudo isso aqui, consequência, ele diz, agora vamos fazer um jeito de puxar todo mundo que vai nascendo lá para cá, o astral superior. Aí quem seguir a risca isso aqui, volta o habitante e o aparelho. O aparelho pelo esforço de seguir isso aqui, está na matéria. E também não tem culpa. Aí, e o raciocínio deixando. Aí você seguia, a vida era longa, chegava a hora de transformar, porque só transformava uma vez, aí voltava. Aí seguiu o quê? O que era a orientação? Então, na palma, não é, hoje você vê esses risquinhos, esses tracinhos, que tudo tem seu significado. Mas isso aqui é feito pela natureza. Antes era diferente. A mão era quase o tamanho de você. Um dedo era o tamanho de Eliezer. Só um dedão, uma mãozona daquela. Olhava assim. Né? Aí olha aqui, como é que tá? Aí seguia certinho, as orientações certinhas. Era só seguir isso aqui. Então é diferente, não tem como explicar, porque naquela época todo mundo era eterno. E era diferente, era um linguajar diferente. Diferente do Rosário da Vida. Rosário da Vida não, isso aí já é feito pela natureza. Não é complicado não. É só você encaixar as coisas, encaixando as coisas. A gente ficou assim, indagando qual seria essa orientação. Assim, não mexer na matéria. Sim. Aí eles, como eles estavam com a imaginação e o pensamento desenvolvido, aí eles entendiam que não podia, que isso aqui foi um acidente. Tem que voltar, todo mundo fora do seu estado natural, tem que voltar. Aí entenderam e foi levando. É tipo a cultura racional lá para eles. Sim. Só que bem reduzido, bem... Então, como hoje a matéria está no seu fim, é por isso que o pai repete. Naquela época você só olhava assim, você já entendia. Hoje não. Nós já nascemos e morremos, nascendo e morrendo várias vezes. Então a matéria está um bagaço mesmo. Então é preciso a repetição. Aí só entendiam que não eram daqui, que tinham que voltar, que não eram dentro da matéria. Então o primeiro objetivo do pensamento foi para entender isso aqui. Primeiro objetivo.
Aí quando entrou o Rosário da Vida, o pensamento ganhou outro objetivo. Preparar o ser humano para a fase racional. Aí começou o nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. E assim a repetição. Então vamos agora a crochê. Fala. O resto dos entendeu? Porque aí o pessoal aí já teve chance de uma coisa, chance de outra. Nós não, estamos aqui, ó. Estamos no resto do por quê? Então, porque, quer dizer, consequência. Consequência. O que nós era? A planície racional. A planície transformou em tudo isso aqui. Quanto mais deixa, mais uma coisa vira outra, mais uma coisa vira outra, e assim vai. O prazo é o retorno de todos na 22ª eternidade. Então nós estamos no último, não adianta esticar mais. Em vida passada você era enorme, era grande. Na outra vida maior ainda. Na outra vida maior ainda. Isso aí vem caindo. Hoje nós estamos mais ou menos nesse tamanho, acha que já é. Mas tá, nós somos raquito. Quando você for fazer o reconhecimento de vida passada, você vai ver como você era. Enorme. Como você era aquela mulher atrás, como você era aquele homem, como você era aquela mulher e assim. Então aí você vê que hoje nós estamos... Até mesmo, por exemplo, daqui a 50 anos a fase vai estar muito mais evoluída, né? Nós tivemos que nascer e agora estudar, esperar acontecer, entendeu? Tem que ter uma razão para isso. Hoje... Então, a razão é o seguinte, tem sim, devido ao seu esforço e o esclarecimento, você pode decidir se você quer voltar agora, seu mundo de origem, ou se você quer voltar lá no final. Se você resolver voltar lá no final, você vai ter que descer de classe. Aí vai sofrer mais ainda. Então tá tudo nas nossas mãos. Hoje você se conhece, sabe como tudo isso aconteceu, quem é quem são os culpados. Então não adianta agora reclamar. A chance está aqui. Ah, por qualquer motivo eu não quero. A vontade é livre. Mas foi dada a chance. Todos eles foi dada uma primeira chance. O chamado de atenção, primeira chance. Ninguém deu bola. Nasceu do chão o alfabeto astrológico, a primeira chance para aqueles. E nós que nascemos no Rosário da Vida, a primeira chance é essa, cultura racional. Se você perder essa chance, você vai voltar para o mundo racional, mas na 22ª eternidade. Quer queira ou não, tem que voltar. E a consequência é essa. Então não tem parar papá nem o boi teimoso, você tem que ler. Se não ler, você... Vamos lá, crochê. Não tem outro caminho, o caminho é esse. Ah, mas aí a pessoa, mas quando eu morrer eu vou pro céu, é? Então você espera, para ver se você vai ver o céu. Crochê. A natureza não tem culpa de ser assim. Fizeram ela assim. Consequência da transformação da planície. Então a natureza não tem culpa. O dia que você vê a natureza, você vai gamar na natureza. A natureza não é homem, não é mulher. São duas energias. São duas energias. Porque fala a natureza, feminino, né? Aí você imagina uma mulher, dona, lá com o pau. Não é assim não. Isso é a imagem. Imaginação. O dia que você vê a natureza, ela está em todo lugar. Você começa a conversar com ela aqui,
Aí você vai embora. Você chega lá no posto, você começa a conversar de novo, porque ele já está lá. Você sai, deixou ela aqui. Quando você chega lá, ela está lá. E rápido, do flex. Rapidinho. Ali, Sandrinho, qual livro você está lendo? 327. Você lembra alguma coisa? Logo na primeira lição, ele fala sobre as 5 mecânicas. Mecânica racional, mecânica celeste, mecânica material. Aí ele falou da quarta, a mecânica do animal irracional. Aqui ele não fala. Mecânica é os movimentos. A mecânica do verdadeiro Deus. Tudo começou com ele. Quer dizer, tudo faz parte da mecânica do verdadeiro Deus. Então, essa já é uma mecânica, o movimento dele. Só que a orientação dele, Deus, ele é um ser onipotente, onisciente e onipresente. Um ser onipotente, ele pode tudo. Um ser onisciente, sabe tudo. E um ser onipresente, ele está presente em todo lugar do mundo. Todo lugar. Você chega lá, ele já está. Você está lá dentro, está lá. Quando você chega aqui fora, ele está aqui. Quer dizer, isso o verdadeiro Deus. Então, é a primeira mecânica. Tudo começou com ele. O chamado de atenção, a desobediência. Então, a mecânica racional começou na desobediência. Deu o chamado de atenção, aí ninguém deu bola, o início do progresso, e aí o início, o primeiro degrau. O primeiro degrau começou lá no mundo racional, porque eles desobedeceram e a planície foi descendo. O segundo degrau, a planície já estava lá embaixo, quer dizer, já tinha feito o universo, já tinha criado o vácuo e o espaço. A planície estava lá embaixo, mas intacta. Começou o segundo degrau. Começou a formação do Sol com as virtudes. Então tudo isso é o segundo degrau. Mostra a mão. Tem um copo aí. Dentro do copo. Então é bom isso. Tem que falar, você tem que falar, você sabe. Leia, qual livro você está lendo? O texto do História. Fala alguma coisa. Ele fala que desde que os habitantes saíram do mundo nacional, foi formado esse vácuo todo. Ele fala que tudo é energia. O som, o ar, os animais, tudo é energia. O cheiro, o odor, tudo. E fala que a vontade é uma das maiores lapidações que a gente tem. É vontade, você vai, né, não peneira, não segura, vai, faz. Então, beleza, é isso aí. Celular. Célia, qual livro você está lendo? Décimo da TREP. Da TREP? Décimo da TREP? Décimo da TREP. Muita coisa boa nesse livro aí. Estou começando ele agora. A primeira lição ele já veio falando diferenciar o equilíbrio e o respeito. Que o equilíbrio é racional, o respeito é da deformação. Porque equilíbrio é o ponto de equilíbrio, né? O equilíbrio mesmo. E o respeito, quer dizer, respeita hoje, amanhã já não respeita mais. Aí ele vem falando da aparência, né? Que a gente vive num mundo de aparência. Hoje gosta, amanhã não gosta mais. Ele falando do sentimento também. Hoje tem um monte de amigo, amanhã não tem nenhum amigo, né? Aí vem falando sobre isso, no mundo de aparências. Tá bom, beleza. Agora vamos para KL. KL.
Oi? KR. Falei KL? KR. Eu, você, o Tião e a banda. KR. Dá tempo, mano. Dá tempo. Ele é curto, né? Havaí. Parou.